Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos meditar no Evangelho de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida, né? Para o nosso ensinamento de hoje, nesse finalzinho de semana, né? Costumo dizer, dormimos e acordamos e agradecemos a Deus por ter essa folha limpa, para que a gente possa tirar a nossa sujeira de ontem, aquilo que a gente fez de errado, né? As mágoas que a gente causou no irmão, a gente possa consertar no dia de hoje. Amém. Então, pessoal, hoje o Evangelho está no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo do 20 ao 26. Do 20 ao 26, aqui, ó. Do 20 ao 26. Aqui. E a palavra de Deus nos diz: com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, quem mata será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo: todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois, volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele, enquanto estão a caminho do tribunal. Enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz. O acusador entregará você ao juiz. O juiz entregará você. O juiz entregará ao guarda, e você irá para a prisão. Prisão, eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, né? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela vem, em primeiro lugar, Jesus está aqui nos alertando mais uma vez, né? Quanto ao reino de Deus. Jesus cita aqui, nessa passagem, os fariseus e os mestres da lei. Quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram pessoas que viviam aparentemente, pessoas convertidas aparentemente, para melhor entender. Eram pessoas que se diziam convertidas, que viviam nas igrejas, que viviam pagando dízimo, que viviam seguindo a lei, ou seja, a palavra, né, de Deus, todo o ensinamento de Deus. Eles viviam aquilo ali, mas dentro do seu coração, no seu interior, eles não viviam nada que a vontade de Deus quisesse ali. Eles faziam tudo ao contrário, ou seja, eles eram maldosos dentro dos seus corações, né? Mas aparentemente, para as pessoas que estavam ali, eles eram pessoas certas, pessoas convertidas, pessoas caridosas, porque eles faziam muita caridade,
né? Mas era só a aparência. Dentro dos seus corações, eles não faziam aquilo para servir o irmão, eles faziam para servir a uma sociedade, para que a sociedade ali pudesse observar que eles viviam a lei, a palavra, né? Mas dentro do seu coração eles não viviam nada, porque eles eram maldosos, eles praticavam o mal por trás de toda aquela mentira ali, né? Aquela fantasia ali. E aí Jesus veio dizer: se a justiça de vocês não for indiferente do deles, vocês não herdarão o reino do céu. Vocês não herdarão, ou seja, a gente não vai encontrar a salvação se a gente for igual ao fariseu, a gente for igual ao mestre da lei, falsos por dentro, né? Muitas vezes a gente faz a caridade para mostrar a um irmão, para mostrar a outro que a gente está fazendo a caridade, e é tão provado que a caridade que a gente faz, a gente posta em rede social, não é para postar o que se ajuda, né? É só Jesus que no oculto está vendo aquilo que você faz pelo irmão de bondade e de ruindade também. E ali ele te abençoa, né? Se for algo de ajuda financeira, com certeza ele vai multiplicar aquilo que você deu, né? Vai chegar nas suas mãos em dobro. Então não é preciso que ninguém viva filmando aquilo que faz com o irmão. Encontrei um irmão bem ali, né? O bichinho tava descalço, tava isso. Cheguei em casa, peguei umas sandálias, uns sapatos e levei para ele. Chega lá, pega o celular e vai filmar. Tô fazendo uma caridade bem aqui. Jesus não quer saber disso. Isso é hipocrisia. Isto é hipocrisia, porque a partir do momento que você está filmando, você está mostrando para todo mundo que você está fazendo uma caridade. E não é permitido que isso aconteça. Jesus, ele não permite esse tipo de coisa, né? Espiritualmente falando. Então, aí, mais embaixo, né, a gente vai perceber que Jesus, ele vem nos falar sobre as intrigas, as brigas, né? A forma como lidamos com o irmão. Como a gente... eu fico imaginando que aqui são palavras tão pequenas, palavras tão insignificantes para a gente, mas que para Jesus significa um montão, porque ele diz aqui: tudo terá justiça, né? Se você matar, terá a justiça do tribunal, que é a justiça da terra, é a prisão. Se você chama o irmão de patife, chama o irmão de... Gente, a gente não pode chamar ninguém, não pode chamar palavrão não, né? Jesus diz aqui, ó, que a gente não pode chamar, né? Aí mais embaixo, você veja como a gente xinga as pessoas. A gente chama pessoas de idiota, imbecil, tudo que não presta. Jesus vem dizer, o xingamento em si, Jesus quer falar aqui, o xingamento em si. Você está xingando o irmão e haverá justiça para isso também, né? Então ele diz que você, antes, quando você for para a igreja, quando você for para o altar, que significa a igreja, porque só na igreja, vejamos e convenhamos, né? Só na igreja que existe o altar. Então aqui a palavra fala em altar, então é uma igreja. Antes de você ir à igreja, você procure as pessoas que você magoou, as pessoas que lhe magoaram. Olhe para trás e nem vá em frente. Vá perdoar o irmão e vá pedir perdão e vá conversar com a pessoa que lhe perdoou. A palavra diz que você tem que se reconciliar com o seu irmão antes de você ir para a igreja. Olha quanta coisa errada a gente faz. Quanta gente dentro da igreja ofertando, seja na missa, seja em igreja protestante, ofertando com tanto ódio no coração, com tanta raiva, com tanto intrigado nessa vida. E são palavras de Jesus. Deixe a sua oferta no altar. Eu não quero a sua oferta,
né? Aqui a oferta significa, tem dois significados. Tem a oferta do dinheiro, que é aquele momento da oferta que você dá, né? Que passa aquela cestinha e você coloca aquilo que você pode. Isso é na igreja católica, né? Você dá ali o que você tem. Não existe um valor específico para que você coloque ali, né? E a oferta significa isso, e a oferta significa os nossos pedidos. Naquele momento da missa, da oferta, que é o momento que as meninas passam com aquela cestinha, né? E as pessoas vão colocando ali dinheiro. Aquele momento não é só o momento de você dar ajuda para a igreja. É o momento de você se voltar para o altar e você entregar, você ofertar os seus problemas, você ofertar aquilo que você está passando no momento. É um momento muito importante da missa. Muitos não entendem, não sabem o que significa a Santa Missa, mas a Santa Missa é o sacrifício de Jesus Cristo. Então, naquele momento, se você está desempregado, um exemplo, você vai ofertar a Jesus naquele momento. Então, quando ele diz, quando você estiver indo ao altar e você lembrar que você tem algum inimigo, que você tem algum intrigado, volte, não chegue nem perto do altar. Não vai entregar as suas ofertas dessa forma, porque eu não vou aceitar. É como se ele falasse desse jeito. Então, todos nós estamos ferrados. Porque quantas vezes, antes de entender essa palavra, a gente não foi com rancor no coração, com raiva do irmão. Não está servindo de nada. Não está servindo. Então, eu não sei na visão de outras denominações. Talvez aquele momento ali seja um momento de colocar só o dinheiro. Talvez a oferta lá não signifique o que significa na missa. Na missa significa isso. Na missa significa canta-se o louvor das ofertas, né? Mas é a hora que os anjos descem do céu ali, espiritualmente falando, e vai até você buscar, ali no seu lugarzinho que você está sentado, buscar o que você levou. É aquele momento ali, muitas vezes a gente se distrai e fica conversando, né? Missa, igreja não é lugar de se conversar, né? É lugar de orar. Aí o que acontece? Aí acontece que naquele momento você vai entregar a sua tribulação, você vai entregar o seu desemprego, você vai entregar aquilo que o teu coração está machucado. Senhor, eu te oferto o meu coração nesse momento. Eu estou triste por isso, eu te oferto. Leva todas as minhas dores, as minhas tristezas, um exemplo. Leva esse desemprego que está na minha casa. Eu te oferto o meu desemprego, eu te oferto o meu armário que não tem nada, neste dia não tem nada. Eu te oferto para que o Senhor me abençoe. Coloque aquilo que eu preciso para a minha necessidade de hoje, né? Então é um momento de oração, é um momento que você leva tudo aquilo que você tem. Senhor, eu estou com um câncer, eu te oferto o meu câncer, eu te oferto a minha dor, eu te oferto a minha tristeza. Então é aquele momento da oferta. Mas Jesus vem dizer claramente aqui, se você estiver indo ao altar e você lembrar, olhar para trás e ver que tem intrigado, vá fazer as pazes e correndo para poder chegar perto do meu altar, porque o meu altar, ele é santo. Eu não quero inimizade entre irmãos, eu quero a união. Então, se você não está vivendo isso, não precisa vir até mim. É mais ou menos isso que Jesus está falando, né? Então, Jesus fala várias vezes na palavra, várias vezes, que não haverá salvação para muita coisa, né? Então, por que é que eu tenho que achar que eu estou salvo? Claro que não. Porque eu vivo tudo isso aqui que Jesus fala. Eu vou até o altar com o meu coração podre, com o meu coração angustiado, com o meu coração com ódio, com rancor, com ressentimento do irmão. Então Jesus diz, volte. Não precisa você fazer o sacrifício de vir até mim, entregar, me ofertar a sua vida, porque eu não vou ouvir. Vá primeiro fazer o quê?
se reconciliar com o seu irmão. Aí mais embaixo, a gente percebe aqui uma das passagens, eu acredito que na Bíblia exista duas passagens aonde a nossa igreja acredita que além do céu e além da terra, além do céu o céu e o inferno, exista um outro socorro que damos o nome de purgatório, né? Vamos entender direitinho o que significa isso. Por que acreditamos em purgatório? Será que é por conta dessas palavras de Jesus aqui? Será que é por conta disso aqui? Né? Mas eu só acredito no céu e no inferno. Porque purgatório não tem esse nome na Bíblia. Não precisa ter o nome na Bíblia. Purgatório vem de purificação, né? A igreja, na sua santa sabedoria, ela acredita, né? Ela acredita e nós acreditamos que fazemos parte dela. Somos um só corpo do Senhor. Que exista um socorro de Deus para a nossa salvação. Quem de nós é digno de se salvar, mesmo sabendo que a salvação está lá guardada? Ninguém, porque a gente não segue a vontade de Deus. Por mais que ele fale aqui na palavra, você não herdará o reino do céu se você fizer isso, 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 isso. Tudo que a gente faz. Você não herdará. Eu vou excluir você. Você vai ficar do lado dos cabritos, como a gente viu um dia desse. Tudo vem a fazer para que a gente entenda que não é só a garantia da salvação que vai levar, não. A gente vai ter que ter uma caminhada aqui na terra, né? Então a gente acredita no socorro de Deus para nossa alma. Por quê? Para o nosso espírito, né? Porque a alma, ela se desfaz com o corpo, mas o espírito, ele sobe para algum lugar que não é uma cama para dormir, não, né? Como muitos pensam por aí. Morreu, vai ter um sono eterno. Não vai ser bem assim, né? Não acreditamos nesse sono eterno. Seria muito bom ou muito mal, porque se a gente morresse, a nossa carne fica aqui, a nossa carne é comida pelos bichos, pelos insetos, né? Viramos pó, mas o nosso espírito, ele vai para algum lugar. Espírito não dorme, né? Espírito não dorme. Então, acreditamos no socorro de Deus para a nossa salvação. E esse socorro chama-se purgatório. Então, a gente vai analisar bem aqui, a gente vai ler mais uma vez esse pedacinho aonde dá-se a entender que a gente vai para um lugar aonde a gente irá sair. Mas a gente só vai sair desse lugar quando a gente pagar o último centavo. O que significa isso? Quando a gente pagar por todos os nossos pecados. Como que a minha alma, o meu espírito, ele vai dormir depois que eu morro? Eu morri, meu espírito vai ter um sono eterno. Como que isso irá acontecer, né? Se eu estou chagada de pecado, eu preciso pagar por estes pecados. Eu preciso pagar. Então, se a minha alma, se o meu espírito, ele vai ter um sono eterno, né? Eu não tenho socorro mais de Deus. No dia final que Jesus vier, que os corpos se levantarem e haverá o último julgamento, todos nós iremos para o inferno, menos aquelas pessoas que estão seguindo à risca a palavra de Deus, que não existe, né? Existe sim os santos que verdadeiramente em um determinado momento da vida viveu unicamente para Jesus, tirou da sua vida o pecado, e quando pecava não era pecado, esses pecados abomináveis, e já estava ali confessando e se arrependendo, né? Então essas pessoas é chamada de santo. Mas nós não temos esse cacife para isso. Somos pecadores e guardamos muita merda dentro da gente. Então,
o espírito, né, ele dorme, não teremos auxílio mais de nada. É ficar lá, um sono eterno, até chegar a salvação. Aí, quando chegar o dia final, vai haver... Aí tem a salvação que já está já é garantida pelo sangue de Jesus na cruz. E aí, eu levanto minha mão aqui na terra, aceito Jesus, vivo dentro de uma denominação. Pronto. Eu só preciso disso, aceitar Jesus e acabou a história. Ser batizado, aceitar Jesus, levantar a mão e pronto. Eu já estou salvo porque Ele me garantiu isso. Peraí, e essa palavra que diz aqui? Não serve de nada, né? Não serve. Porque se Ele diz, para você chegar junto do meu altar, você precisa estar de bem com seus irmãos. Você não está de bem com o irmão. É difícil uma pessoa não ter um intrigado, não ter uma pessoa, não guardar um rancor de alguém. Então todos nós estamos no mesmo barco. Se é dessa forma que falam, todos nós no dia final iremos para o inferno, porque a gente não vive o que Deus pede. A igreja está cheia de pessoas que vai levar a sua oferta, ou que vai ofertar na forma do dinheiro, assim como entendam, cada um entende de uma forma, com o coração pesado de tudo que não presta, porque o que a gente vive é tudo que não presta. A gente tenta viver a palavra de Deus quando a gente entende, né? Todos os dias um pouquinho a gente tenta mudar. Mas ninguém é santo. Então existe um socorro, acreditamos nesse socorro chamado purgatório, por quê? A gente vai ler mais uma vez esse pedacinho para que você entenda esse pedaço que fala de tribunal. Aí bem aqui no finalzinho, né? Jesus fala, aqui no capítulo 24, fala do deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Depois que você fizer as pazes com o seu irmão, você pode ir à igreja com a consciência tranquila, porque o seu pedido será atendido. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele enquanto estão a caminho do tribunal. Procure logo entrar em entendimento com ele. O que significa isso? Enquanto eu estou aqui na terra, eu preciso fazer as pazes com o meu irmão. Né? Por quê? Porque quando ele fala, enquanto estão a caminho do tribunal, o caminho do tribunal é a morte. Né? A morte e o julgamento final. Estamos a caminho do tribunal. Então, quando você morrer, acabou-se. Você vai se encaixar em um desses 3 lugares e ponto. O céu já fica mais difícil porque não somos santos. São as pessoas que são bem obedientes a Deus que vão estar lá no céu, como as que já estão. Sua mãe, por exemplo, Maria, não é? E os outros santos. Enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz. O acusador entregará você ao juiz e o juiz o entregará ao guarda. E você irá para a prisão. Prisão consideramos purgatório. Por que purgatório? Porque aqui não fala nem céu e nem inferno, fala prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Que centavos é esse que vocês acham? Ai, que chuva maravilhosa. Que centavos são esses que a gente vai ter que pagar? Vai ter que prestar conta dos pecados que a gente pratica aqui. Era muito bom a gente pecar, morrer, pá, morreu. Peraí, o fulano morreu com ódio de fulano, do vizinho. Fulano morreu com pensamento de se suicidar. Fulano se suicidou verdadeiramente. Onde é que vai ficar tudo isso? Toda a nossa maldade humana fica onde? Seria muito bom que fosse assim, mas não. De lá você só sairá quando pagar o último centavo. Quando nós pagarmos
pecado por pecado cometido aqui e que não foi confessado, que não foi arrependido. Este sim a gente vai levar. E lá acreditamos ser um lugar de purificação para o nosso espírito até chegar o momento final. E Jesus ter misericórdia de nós, porque a palavra também diz que Jesus fala: 99 ovelhas, se uma se desgarrar, eu deixo as 99 que estão aqui e vou buscar a outra, seja lá onde for. Se a gente acreditar que só existe céu e inferno, todos nós estamos no inferno, porque não venha se sentir melhor do que outro, porque vive dentro de uma denominação diferente, só porque acredita que a salvação está garantida e que vocês vão se salvar, que não é bem assim que a banda toca, não, né? Vocês precisam suar muito, ralar muito, ser verdadeiro de coração, né? Porque não é somente bonitinho, arrumadinho, gravatinha, Bíblia na mão, entendeu? Harpa na mão para cantar, para louvar e aleluia, glória a Deus e vamos lá, não, que não vai ser tão fácil assim, não. É tudo muito bonito, muito lindo, mas para quem está de fora vendo, né? Quem está de fora diz: que coisa mais linda, meu filho está convertido. Olha, meu filho tá ali no púlpito lendo a palavra de Deus. E por dentro? Meu filho tem rancor lá dentro? Meu filho tem o que lá dentro? É só Jesus que sabe. Então a palavra vem dizer isso. O caminho para o tribunal é aqui, ó, o caminhozinho que a gente está fazendo. O tribunal é a morte, né? O juiz será Jesus que vai nos julgar. Chegará o momento da gente ser entregue ao juiz. E dependendo de como a gente está, né? Vai direto para o inferno. Pessoas aí. A palavra diz também que o único pecado que nos leva ao inferno, que não tem perdão, é aquele pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Mas o que significa essa blasfêmia? Em primeiro lugar, as pessoas que tiram Jesus da sua vida. As pessoas que não acreditam mais em Jesus, por algum motivo, se revolta contra ele e tira ele da vida. Então, esse pecado não terá perdão, porque ofende o Espírito Santo de Deus. Porque você tendo o Espírito Santo, você tem Jesus vivo dentro de você, né? Então é simples assim. Por isso acreditamos, esta é uma das passagens que a igreja, na sua santa sabedoria, acredita. E não tem por que duvidar. Ontem falávamos sobre o nosso Papa, que é o sucessor de Pedro. Se ele diz sim aqui, é sim no céu. Se ele diz não aqui, é não no céu. Então é sobre isso. Se a Santa Igreja, vindo deles, que são os superiores, os que têm a chave na mão, assinou que é assim, lá em cima Jesus assinou embaixo que sim, positivo, é assim. E a gente não vai contra. É uma pena que outras pessoas pensem diferente, né? Estamos aí para falar. É a nossa versão, é essa. Então eu costumo dizer, quando eu falo aqui, quando eu falo sobre a palavra, eu falo para católicos que não entendem, né? Católicos praticantes entendem tudo isso. Católicos que não praticam a palavra de Deus não entendem nada. Então eu costumo falar para essas pessoas, né? Se existe alguém com mente mais aberta, que gosta de observar outras versões da palavra de Deus, que é de outra denominação, digo eu, protestante, seja bem-vindo. Se você não é capaz de escutar e de tentar, pelo menos, analisar, pedir ao Espírito Santo uma direção para saber onde você está, não precisa nem chegar e nem abrir, né? O canal já diz, é um canal católico, não é isso? Então pronto. Então hoje Jesus vem nos falar sobre isso. Foram 2 ensinamentos no Evangelho. Foi o ensinamento que a gente tem que deixar de ser hipócrita. Não podemos fazer a mesma justiça
que os fariseus e o mestre da lei. Precisamos ser diferentes, precisamos deixar de ser hipócrita. Ajudar o irmão pelo amor e não para apresentar, não com o coração endurecido. Tudo que a gente tem que fazer vindo do coração à vontade e não para aparecer para ninguém. Aprendemos isso e aprendemos também a não ir à igreja com intrigado. Muitas vezes tem gente que diz assim, eu não falo com fulano porque eu me aborreci há muitos anos com ela, eu não falo, mas eu não tenho ódio no meu coração. Serve também, porque Jesus conhece o coração, ele sabe que você não tem ódio daquela pessoa. Você não precisa ir na casa daquela pessoa falar com ela. O que você precisa é tirar a raiva, o rancor, o ressentimento, o ódio daquela pessoa, para que você tenha o favor de Deus quando você chegue na igreja para pedir as suas coisas, as coisas que você almeja, né? É nesse sentido que a palavra diz. Então a gente aprendeu essas duas coisas aqui, né? A deixar de ser hipócrita, a não permanecer como os mestres da lei, fazer justiça de forma diferente, justiça justa diante de Deus. E aprendemos que não adianta irmos à igreja, não adianta ofertar a nossa dor, aquilo que a gente precisa no altar na hora da oferta, se você está com o coração aí, ó, corroendo de ódio. Não adianta de nada, é melhor você ficar em casa. Melhor você ficar em casa, porque se a igreja, a missa, Santa Missa, ou um grupo de oração, né, ou um culto, seja de outra denominação, resolvesse, você fosse ali, você lesse uma palavra dessa lá, o pastor estivesse lá lendo isso aqui, né? Eu acredito que não vai ser lido dessa forma, porque em muitas igrejas a oferta significa isso aqui. Bote 100 aqui, hoje a oferta é 200, hoje a oferta é de 1.000. Se você tiver uma casa, a oferta é aqui, porque amanhã você vai ter uma mansão, né? Eles não falam nisso não, porque vai ofender se for falar em oferta. Mas a oferta que a gente fala aqui é a oferta, aquilo que a gente leva no nosso coração. Se você vai à igreja, você vai por algum motivo, né? Dificilmente uma pessoa, né, só ela sendo de caminhada mesmo, para ela permanecer indo ali. Dificilmente uma pessoa, quando ela está bem, ela procura uma igreja, né? Quando ela está bem, mas pode acontecer algo de ruim, seja o que for, um desemprego, uma doença, o camarada começa a ir para a igreja 7 dias na semana. Senhor, eu estou aqui. E depois, para bem lembrar, quando cura, sai, se afasta. Oxê, fulano estava vindo para a igreja. Cadê fulano? Não vem mais não. Fulano está na balada, fulano está trabalhando demais, fulano não está indo. É simples assim. Nós somos assim, né? Se a gente não vigiar, a gente faz tudo errado, né? Então é sobre isso que a palavra de Deus vem nos falar hoje. Um bom dia para vocês. E a gente hoje começa no livro dos Gálatas, né? Vamos ver o que aquelas cartas de São Paulo aos Gálatas nos fala, né? Qual o exemplo, qual o conselho que ele dava àquela comunidade. Amém? Um cheiro no coração de vocês. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau.